Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Bera Ferrer e hoje nós iremos falar de índices financeiros, pessoal. Índices financeiros que são utilizados para análise de balanços. Então, pessoal, a ideia aqui é estudar a análise de balanços por meio dos índices financeiros, os quais fornecem dados e informações relevantes sobre a evolução patrimonial, econômica e financeira da empresa, ok? Bem, pessoal, a análise por índices financeiros, pessoal, é o primeiro passo de uma análise, tá, gente? Ele mostra a relação entre as contas da administração, pessoal. A proposta da análise de índices financeiros é buscar mostrar de que maneira a empresa está evoluindo ao longo dos períodos analisados em termos de endividamento, em termos de ciclo financeiro, em termos de liquidez, mas por meio de índices, pessoal. Vocês vão fazer essa análise agora. É comparativa no ano, tá? Mas vocês vão fazer essa análise por meio de índices financeiros, pessoal. Existem, pessoal, 4 índices financeiros, tá? Índice de liquidez, atividade, rentabilidade e endividamento, tá, gente? Os índices de liquidez mostram quantas unidades de moeda a empresa possui para cada R$ 1 de dívida. Os índices de atividade, pessoal, mostram os prazos praticados pela empresa no que tange a recebimentos, pagamentos e no caso, estoques, tá? Prazo médio de estoques. O resultado, pessoal, é um número de dias que a empresa, por exemplo, tem seu prazo médio de pagamentos, de que maneira, em quantos dias, por exemplo, a empresa leva em média para receber de seus clientes, tá? Observado, pessoal, que o resultado de prazo médio de recebimentos mais o prazo médio dos estoques menos o prazo médio dos pagamentos me resulta no chamado ciclo financeiro, né? Que me indica o período de tempo que a minha empresa fica exposta, fica dependendo de capital de terceiros para financiar o seu capital de giro, tá? Os índices de rentabilidade, pessoal, mostram de que maneira a empresa está gerando resultado, criando resultado, considerando a sua atividade operacional. E os índices de endividamento me mostram de que maneira o capital de terceiros está alavancado, de que maneira a minha empresa está alavancada em cima de capital de terceiros. Ok, gente? Para a realização dos dados, a gente vai utilizar o balanço patrimonial e a DRE da empresa Natura, tá? Conforme vocês podem observar aqui no balanço, tá? Então, vocês têm aqui os balanços de 2014, 2015 e 2016, o lado dos ativos. Você tem um lado dos passivos, né? No caso aqui, circulante, e o chamado passivo não circulante e o patrimônio líquido. E aqui vocês têm a DRE, pessoal, para que vocês possam fazer essa análise. Vamos começar pelos índices de liquidez, pessoal. Existem 3 tipos de índices de liquidez. A liquidez corrente, a liquidez seca e a liquidez geral, tá, pessoal? Sendo, como eu falei agora há pouco, cada um desses índices vai me indicar quantos reais a empresa possui para cada R$ 1 de dívida. Sendo que, quanto maior do que um for a cada índice, melhor, tá? Vamos para o próximo slide. Aqui você tem as fórmulas, pessoal, para fazer a análise. O liquidez corrente é a razão entre o ativo circulante e o passivo circulante. A liquidez seca é a mesma coisa, só que deduz os estoques, você tira os estoques. Porque no caso aqui vai me considerar basicamente as minhas disponibilidades imediatas, tá? Professor, mas duplicatas receber a disponibilidade imediata? Sim, se a empresa tiver linha de desconto duplicata no banco, é uma disponibilidade imediata, tá? E aqui embaixo você tem a liquidez geral.
que é o ativo circulante mais realizável a longo prazo. A bem da verdade, pessoal, a nova classificação de balanços, pessoal, ela acabou extinguindo o termo realizável a longo prazo, mas ainda se usa esse termo nos livros de finanças, tá? Para explicar o sentido da fórmula, mas nos balanços que existem atualmente, o realizável a longo prazo é o resultado do ativo não circulante, menos o permanente, menos o intangível, tá, gente? Isso é resultado da nova classificação, tá? No lado dos passivos não houve mudança, tá? No caso, se chama passivo circulante. A única diferença é que o exigível a longo prazo passou a se chamar passivo não circulante. Só isso, tá? Vamos calcular então esses índices de liquidez. Vamos começar calculando os índices de liquidez para a empresa Natura entre os anos de 2014 e 2016, pessoal. Observem só, pessoal. Vocês têm aqui os resultados dos índices de liquidez corrente, seca e geral para a empresa Natura dentro dos períodos analisados, tá? Dentro de 2014 e 2016. Percebam que em todos os anos, pessoal, o resultado está muito próximo de 1, né? Observem só a liquidez corrente, por exemplo, é 1,4, ou seja, ela tem 40 centavos a mais para cada R$ 1 de dívida. Está diminuindo a liquidez da empresa, né? A liquidez corrente passou para 1,3, depois para 1,1, mas ainda é maior do que 1, o que é um fator extremamente positivo, tá? A liquidez seca, pessoal, que é a dedução dos estoques, percebam que ainda está próximo de 1, tá? Foi de 1,1 para 0,9, houve uma pequena redução aqui, mas nada que chame muita atenção. Ou seja, a empresa possui uma boa capacidade para honrar suas dívidas no curto prazo, tá? E a liquidez geral, que é aquela relação entre os recebimentos entre os recebimentos e os meus investimentos de curto e longo prazo, para os meus compromissos de curto e longo prazo, pessoal, é a chamada liquidez geral. Percebam que aqui ela está também em torno de 1. Ou seja, pessoal, em linhas gerais, eu posso perfeitamente dizer que a empresa Natura possui condições, né, para poder quitar as suas dívidas. Tá? A empresa possui liquidez? Possui liquidez. Esse é um ponto. Tá? Os índices de atividade, pessoal, conforme nos mostram a SAF e Lehman, pessoal, objetivam medir as diversas durações de um ciclo operacional, pessoal, que envolve as atividades de uma empresa, tá? As empresas, pessoal, entendam, elas buscam prazos com seus fornecedores. Os fornecedores, pessoal, eles objetivam melhorar a situação do ciclo operacional da empresa. O ciclo operacional, gente, entendam, ele corresponde ao período de tempo que uma empresa leva para transformar o dinheiro para fazer com que o dinheiro que ela usou para produzir determinado item, né, retorne para a empresa sob a forma de recebimento de vendas, né? Ou seja, pagando então esse compromisso que ela assumiu para poder produzir determinado produto, gerando mais lucro, tá, gente? Tanto é que quando você calcula o ciclo operacional de uma empresa, e muitos autores gostam não apenas de calcular o prazo médio dos estoques, mas eles também gostam de calcular o prazo médio de produção, tá? O prazo, além do prazo médio que fica tem um prazo médio de produção, tem um prazo médio de manufatura, de produto acabado, de produto semi-acabado, de produto acabado, prazo médio, aí depois vai para o prazo médio de estoques, enfim, tem alguns autores que costumam detalhar mais o termo estoque, tá, pessoal? Justamente para poder explicar todos os componentes do ciclo operacional, tá? E para poder financiar toda essa atividade produtiva, ou seja, dinheiro que sai da minha empresa para poder comprar um item, né, e colocar isso entre aspas, né, para poder retornar sob a forma de recebimento de vendas, tá, para poder melhorar, para poder financiar esse ciclo, você vai buscar prazos com seus fornecedores, tá? Então, pessoal,
Ao subtrair o prazo médio de pagamentos do ciclo operacional, você vai chegar ao resultado muito importante, que é o ciclo financeiro, gente. O ciclo financeiro, ele vai mostrar para vocês quanto tempo que a empresa fica com o caixa efetivamente descoberto, que eu vou precisar financiar, seja como operação de desconto duplicadas, empréstimo, uma conta garantida, enfim, é o período que eu vou precisar efetivamente buscar dinheiro no mercado para poder financiar as minhas atividades operacionais. Isso é comum em todas as empresas, tá, gente? Aqui, pessoal, temos os índices de atividade. Prazo médio de estoques, né? Indica se a empresa está administrando o nível de sua produção de maneira adequada, né? Sendo que quanto maior for o ciclo financeiro da empresa, pior, porque vai ser maior a demanda por crédito, o que vai prejudicar a rentabilidade, tá? Pessoal, aqui nós temos todos os índices de atividade, tá? Que nós podemos usar para calcular o ciclo financeiro, tá? O ciclo financeiro, ele é dado pelo prazo médio de estoques, pelo prazo médio de recebimentos, né? O prazo médio de estoques mais o prazo médio de recebimentos me resulta no ciclo operacional menos o prazo médio de pagamentos me resulta efetivamente no meu ciclo financeiro, tá? Aqui, pessoal, você tem as fórmulas, tá? Para você fazer o cálculo dos índices de atividade, tá? Prazo médio de estoques, prazo médio de recebimento, como se calcula? Prazo médio de estoques é a razão entre estoques por CMV vezes 360. Prazo médio de recebimentos, quantos recebidos de clientes dividido por vendas brutas anuais vezes 360. Somando esses dois, temos o ciclo operacional em dias, tá? Menos o prazo médio de pagamentos, que é fornecedores, sobre CMV vezes 360, né? Nós temos aí o ciclo financeiro, tá, gente? Vamos fazer o cálculo do ciclo financeiro para a empresa Natura? Então, aqui, pessoal, vocês têm os prazos médios calculados para a empresa Natura nos períodos analisados, tá? Então, pessoal, a empresa ela tinha um prazo médio de estoque de 142 dias em 2014, foi para 143 em 2015, diminuiu bastante, foi para 123 em 2016, pessoal. Olha só que interessante. O prazo médio de recebimento da empresa está mais ou menos igual, tá? Teve uma aumentadinha aqui em 2016, mas nada que chame muita atenção. O ciclo operacional, em decorrência da melhoria dos prazos médios dos estoques, teve uma sensível melhora. De 183 dias, caiu para 170 dias. Quanto menor for o ciclo operacional, melhor, tá? O ciclo operacional perfeito seria se fosse zero, né? Mas isso é impossível, né? Não tem como, né? Mas tá melhorando, ok? Agora, considerando-se o prazo médio de pagamentos, que é o que efetivamente vai financiar o meu ciclo operacional, sem endividamento oneroso, aí sim eu vou tentar chegar o mais próximo possível que eu puder de zero, né? Aí, pessoal, você tem como resultado o ciclo financeiro. O prazo médio de pagamento da Natura está aumentando, e isso daí, gente, é muito positivo. Passou de 95 dias para 119 dias em 2016, tá? De 2014 a 2016. Então, ela praticamente aumentou quase 25 dias o prazo médio de pagamentos. O resultado disso, pessoal, foi uma melhora bastante expressiva aí no seu ciclo financeiro, que antes era de 87 dias, foi para 50 dias no ano de 2016. Melhora aí, pessoal, de quase de quase 40 dias, né? Houve uma melhora aí de 37,6, 37 dias, né? No seu ciclo financeiro. Ou seja, 50 dias a empresa vai... É um número, não diria baixo, mas está melhorando, né? E corresponde ao período de tempo que a empresa vai ter que buscar endividamento aí, né? Vai ter que buscar financiamento no mercado, no caso seria o financiamento mais oneroso, tá? Dos índices de atividade,
Vamos para os índices de endividamento, tá, pessoal? Os índices de endividamento, eles me mostram a participação do capital de terceiros dentro da minha empresa, tá? Então, pessoal, conforme a Safira Neto e Lima, esses índices são usados com a finalidade de medir a composição das fontes de recursos de terceiros de uma empresa. Mostram o quanto de recursos próprios de terceiros são usados para o financiamento de uma empresa. Sendo que existem várias medidas, pessoal. Aliás, na análise de balanços, existem vários tipos de medidas, vários tipos de índices. Eu estou aqui, pessoal, destacando para vocês os de maior relevância, tá? No caso dos índices de endividamento, os mais relevantes são, primeiramente, a participação do capital de terceiros sobre o patrimônio, sobre o capital próprio, né? E também o exigível total sobre o ativo total, tá? Aqui você tem as fórmulas, tá? O exigível total sobre o patrimônio líquido é a razão entre a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante pelo patrimônio líquido. E o exigível e o passivo sobre o total dos ativos, tá? O ativo total, no caso o exigível total, né? Que é mais uma vez passivo circulante mais passivo não circulante sobre o ativo total, tá? Sendo que no primeiro caso, quanto maior do que 1, pior, pois indica haver mais capital de terceiros, tá? Opa, dei uma circulada errada aqui, ó. Pois indica mais capital de terceiros aplicados na empresa do que recursos dos sócios, tá? No segundo caso, por outro lado, ele vai me evidenciar a participação do capital de terceiros na minha empresa. Nesse sentido, nesse segundo cálculo, quanto mais próximo de 1, pior, tá? Fazendo o cálculo para a empresa Natura, nós observamos que a empresa, olha só, pessoal, entre os anos de 2014 e 2015, olha só, a minha participação de capital de terceiros sobre o patrimônio líquido é de 7, né? Olha só, no ano de 2016, é de R$ 7,50 para cada R$ 1 de capital próprio, gente. Olha que coisa louca. A minha empresa, para cada R$ 1 de dinheiro do sócio, tem R$ 7,00 de recursos de terceiros. É uma baita alavancagem, né, gente? A empresa está extremamente alavancada em cima de capital de terceiros. E observem só esse resultado aqui embaixo, percebam que o resultado 0,84 até aumentou para 0,88 aqui em 2016, é muito próximo de 1. Sabe o que isso significa, pessoal? Que 88% do total dos meus ativos é financiado por capital de terceiros, gente. Isso realmente, pessoal, me explica uma situação de uma empresa extremamente alavancada. Muito embora, pessoal, como em qualquer análise, você precisa buscar uma justificativa para isso, tá? Uma justificativa para isso. Muitas vezes, pessoal, essa justificativa vem nas próprias notas explicativas do balanço, ou então, pessoal, vocês podem ir na própria mídia, tá? Na própria mídia. A própria mídia pode justificar essas questões. No caso da Natura, em específico, ela está passando por um processo de expansão de suas atividades no exterior, tá? Depois, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que a empresa andou fazendo aquisição aí fora, tá? Notadamente na Inglaterra. Ela adquiriu uma grande empresa do setor de cosméticos lá fora, tá? Então, pessoal, de uma maneira geral, a gente pode concluir que há uma justificativa por esse endividamento, tá? Mas a empresa está bastante endividada, tá? Esse é o fato. Pessoal, agora vamos fazer um pequeno exercício, tá? Vamos fazer um pequeno exercício. 3 dessas opções caracterizam a posição financeira da Natura nos períodos analisados. 3 dessas 6, tá? Olha só. Há um aumento de endividamento entre 2014 e 2016. Cerca de 50% do capital dos ativos é financiado por capital de terceiros. Quase 90% do total dos ativos é financiado por capital de terceiros. Há uma redução do endividamento entre 2014 e 2016.
A empresa possui 2 vezes o capital de terceiros para cada R$ 1 de capital próprio. A empresa possui 7 vezes o capital de terceiros para cada R$ 1 de capital próprio. Então, destas 6 opções, 3 são incorretas. Quais são as corretas? Vamos lá, gente?